Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos indo aí, para o sexto dia, a abertura do sexto dia deste propósito de jejum e oração. É isso mesmo. Nós estamos aí tendo como alvo a santificação e o revestimento, buscando revestimento, se santificar, que seria separar. E também estamos aí fazendo algumas orações para renunciar a algumas coisas, para também defender aquilo que Deus já concedeu a nós, que o inimigo tenta travar no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer em Mateus 7,7, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Então é uma busca constante, é uma busca que tem que estar mantendo esse ciclo ativo constantemente, isso na questão de pedir a Deus, Pedisse-vos e o nosso Deus nos dará, Então tudo conforme a vontade dele, Se ele vê que algo vai fazer bem pra gente, ele vai permitir aí mediante as nossas petições, Tem pessoas que oram e algumas coisas não acontecem, não é porque na grande maioria das vezes Deus não está ouvindo. Tem coisas que Deus não permite, por quê? Porque tem pessoas que se corrompem, se corrompem facilmente. Por exemplo, tem pessoas que, se tiverem dinheiro, elas acabam digamos que amando mais o dinheiro, Então tem coisas que é permissão de Deus, tem coisas que também é questão das pessoas buscarem, Porque tem cristão que Deus sabe que ele está estabelecido em primeiro lugar nos vossos corações, porém, as pessoas entram no comodismo, Então a gente tem que saber separar o que é comodismo e o que é algo que Deus está ali impossibilitando, que a pessoa tenha o acesso, Porque na grande maioria das vezes Deus ele não permite algumas coisas justamente para privar o homem aí da corrupção, Mesmo sabendo que o homem tem um livre arbítrio, Então existe propósitos que Deus aí ele coopera em favor das nossas vidas, Louvado seja Deus. Então hoje o inimigo ele tenta manipular muito a mente das pessoas, tenta descobrir pontos fracos, Vamos lá. O inimigo ele acompanha, a Bíblia vai dizer que o adversário anda ao derredor do homem, como um leão querendo tragar. Então, o adversário ele acompanha algumas pessoas, principalmente famílias que não são cristãos, Ele acompanha pessoas desde o seu nascimento. E ele investe ali na vida daquela pessoa desde a infância, desde o nascimento. Ele começa a seguir os passos da pessoa, compreender as ações da pessoa, compreender o que a pessoa gosta, compreender aquilo que traz, digamos que uma legalidade diante do mundo espiritual, mas uma inocência diante dos olhos carnais, ou seja, faz com que a pessoa cometa uma ação achando que é boa, mas por trás daquela ação existem as consequências, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Então as pessoas elas acabam perecendo por falta de conhecimento, Porque a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O impacto do conhecimento ele é transformador na vida do cristão. As pessoas que são nascidas de novo, quando elas recebem a palavra, quando elas fazem o uso da forma certa, do jeito certo e da maneira correta, no automático eles já vão ter aí, digamos que resultados, positivos. Porque o inimigo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Note que lá em Juízes capítulo 16 a Bíblia vai falar acerca de quem? De Sansão. Sansão, ele foi um homem que foi separado desde o ventre da mãe dele. Foi um homem que ele não tinha que ter contato com coisas impuras. Era chamada de Nazireu. É isso mesmo.
era chamada de nazireu. Não poderia ter contato com bebida, com mortos, N situações. E não poderia ali também cortar o seu cabelo, porque havia um ponto fraco em Sansão, né? Ele tinha toda aquela força, né, para aniquilar ali o seu adversário, porém, por trás de uma grande força existe também uma grande fraqueza. Então, na medida que você consegue manter o governo e a liderança das suas emoções, sendo conduzido e guiado pelo Espírito Santo, as suas fraquezas vão ficar ocultas, ao ponto de o Espírito Santo governar e gerar os frutos do Espírito sobre a vida do ser humano. Por exemplo, não é que seja um pecado oculto, porque Sansão tinha uma fraqueza. Ele não poderia cortar o cabelo dele, porque ele perderia a força. Então, todo ser humano tem um ponto fraco, entende? E o inimigo faz como fez com Dalila, né? Tenta sondar, vai sondando, vai estudando a pessoa, né? Principalmente desde a infância. Vai sondando a pessoa, sondando, vai tentando fazer com que a pessoa compreenda que algumas ações não irão ter consequências, né? Então, Sansão, mesmo sabendo que não deveria fazer, ele escolheu fazer, ao ponto dele entregar o quê? Ao ponto dele entregar a sua fraqueza, que era o seu cabelo, né? O ponto fraco de Sansão era o cabelo. E o que foi, né, utilizado para tocar nesse ponto fraco de Sansão? Dalila, entende? Então o adversário, na grande maioria das vezes, usa pessoas para tentar tocar no ponto fraco. Que ponto fraco é esse? Comunhão, relacionamento entre o homem e Deus, entende? Então, enquanto Sansão ele era obediente e andava segundo a vontade de Deus, ele mantinha preservado o seu segredo. Quando ele decidiu confiar em homens, o que aconteceu? Quando ele colocou a confiança em homens, o que aconteceu? Ele acabou entregando o seu ponto fraco. E ali ele se tornou vítima, né? Ele deveria se manter separado, deveria ali manter um processo de santificação constante, mas ele rejeitou tudo isso e aplicou o amor a Dalila, entende? Ele colocou em primeiro lugar na tua vida Dalila. E isso gerou um impacto na vida de Sansão, ou seja, o fim de Sansão ele foi trágico. Porque a primeira morte que foi gerada em Sansão quando ele começou a desobedecer foi a morte espiritual. Isso trouxe uma fraqueza até mesmo para tua carne, entende? E depois dessa morte espiritual, né, essa cegueira espiritual, Sansão ele foi cativo e foi cego fisicamente. Então, primeiro, o inimigo ele tenta romper o quê? O relacionamento entre o homem e Deus, para depois tentar tocar no físico. Então, o inimigo ele investe no campo espiritual, apontando para tentar denegrir a sua comunhão com Deus. Entende? Então, o inimigo, quando ele rompeu ali os princípios que Deus havia estabelecido na vida de Sansão, Sansão foi basicamente desarmado. Ele perdeu as suas forças. Ele se tornou vítima. Por quê? A primeira cegueira foi espiritual. Espiritual. Olha como o inimigo age. E a segunda cegueira foi quando ele se tornou cativo e o seu adversário arrancou o quê? Os olhos dele. Entende? Arrancou os olhos físicos, né? Mas tudo isso foi por causa da desobediência, né? Então, as consequências de desobediência e se envolver com coisas impuras
isso pode se expandir por geração, entende? Pode promover, né, na grande maioria das vezes, não só uma morte no ciclo de vida daquela pessoa, mas essa morte pode se estender aí por gerações. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, né? Por exemplo, vamos lá em 1 Pedro capítulo 3, peraí, vou pegar a Bíblia aqui. Olha só, uma estratégia do adversário. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Eu vou ler aqui para vocês ouvirem. Olha só. Digamos que, antes de ler, eu vou narrar um fato, um exemplo. Digamos que você, mulher, você luta para o seu marido se converter. Vamos lá, vou dar um exemplo, tá? E você ora constantemente, se santifica, busca. Veja só. Você, na sua visão, você faz tudo correto. Mas de repente você tropeça em algo que pode comprometer a sua oração e estender o tempo aí de colheita. Mas por que disso, pastor? Vamos lá. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 vai dizer assim, ó. Veja só. Vai descrever sobre os deveres da esposa e dos maridos, tá? Vice-versa. Isso tanto funciona para o homem quanto para a mulher. Maravilha? Então vai dizer: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Veja só, continuando, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então vamos lá, vamos em 1 Coríntios 7. Vamos lá, vamos voltar aqui, 1 Coríntios 7. Vamos lá, glória a Deus. Pronto, achei. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Olha só, você que é mulher, que busca, né, a santificação. Olha o que Deus ele tem como, digamos que como ponto positivo para você. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Veja só. Vou fazer uma comparação aqui para vocês compreender. 1 Pedro 3,7. A mulher, ela busca aqui, ó, como está descrito em 1 Coríntios 7,14, a santificação. O marido, ele é alcançado pela santificação. Mas o adversário tenta anular essa santificação. Mas de que jeito? 1 Pedro 3,7. Que seja marido ou esposa, vice-versa, funciona para os dois, tá? Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, né? Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O inimigo, ele, digamos que ele coloca um conflito, né? Uma briga. Aí Paulo vai descrever: não durma irado antes de pôr o sol, antes de se pôr o sol, na verdade, né? Por quê? Porque isso gera legalidade. O que Jesus queria preservar nisso? O amor, perdão, entende? Renunciar a si mesmo. Então, a mulher se santifica, ou o homem se santifica, né? Vamos trazer
dentro do contexto para ficar mais claro. O homem se santifica, 1 Coríntios 7,14. A mulher não é convertida. Ela está sendo alcançada pela sua santificação. Vocês são um corpo só. Entende? Deus viu que não era bom que o homem andasse só. Fez o que? Uma ajudadora idônea. Então, vamos lá. Vocês são uma carne só agora. Ela é descrente, você é crente. A sua oração, o seu jejum, a sua santificação, alcança ela. Vai chegar um momento que ela vai ser liberta. Mas o inimigo, ele olha e fala, peraí, ele não xinga, ele não está xingando, ele não está matando, não está roubando. Como que eu vou tentar parar, anular as orações dele? 1 Pedro 3,7. Não dando honra à mulher. Não dando honra é a falta de zelo, de cuidado, a falta de entendimento. Então, se o marido ele tem o entendimento das escrituras, ele vai saber preservar a esposa como um vaso mais frágil e as suas orações também serão preservadas. Entende? Então, o cara vive na igreja, mas vive quebrando o pau com a esposa. A oração não sobe. Vive na igreja, mas vive batendo na esposa. A oração não sobe. Não tem honra, não tem zelo, não tem entendimento. E o inimigo está operando na vida do casal, na vida da pessoa, simplesmente porque está perecendo por falta de conhecimento. Passa horas orando, dá uma surra na mulher ali de 5 minutos, cancela tudo. Entende? É o que mais você se vê hoje, queridos. Homens que não sabem zelar, né, pela intercessora. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, queridos. Então, numa brincadeirinha dessa, as suas orações podem não ser recebida por Deus. E as pessoas ficam, meu Deus, por que eu não tenho resposta? Por conta das ações e por conta também aí, por não compreender, né, a forma que o adversário ele age. Amém? Espero que vocês tenham compreendido, né? Louvado seja Deus. Tentei explicar aí de uma forma mais fácil, mais prática, né? Mas depois, né? Como a gente tá... Hoje foi bem corrido. Tive alguns trabalhos para realizar. Tivemos culto hoje de oração, né? Bem corrido o dia hoje. Mas depois eu vou montar, digamos que alguns requisitos, né? Alguns requisitos que é necessário para manter a oração ativa, né? Para que Deus possa receber a nossa oração. Porque às vezes a gente tropeça em coisas tão pequenas que comprometem as nossas orações, que causa um grande impacto no mundo espiritual, né? Então, nós temos que vigiar em cada detalhe que a Bíblia nos revela, queridos. Olha só, uma falta de honra que você não oferece à sua oração está sendo em vão. Entende? Olha como isso é comprometedor. E aí, se você se enfraquece nessa questão da oração, como fica a sua vida? E a legalidade que isso abre para o adversário? Então, por isso que muitos casamentos estão acabando. Principalmente de cristão, né? Pela falta de sabedoria. Amém? Vamos para a oração? Eu vou colocar o slide aqui, depois eu venho explicar com mais detalhe para vocês. Eu vou também pedir que vocês coloquem aí nos comentários temas que vocês querem que eu fale, que eu traga, né? Como informação, como de repente um ensino, dentro da palavra do Senhor. Coloquem as dúvidas de vocês no comentário, compartilhe o vídeo e curta, né? Pra gente conseguir alcançar mais vidas, né? Mais almas. Amém? Então, até a Bíblia vai dizer, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 7. Deixa eu ver aqui. Olha só. Isso, no capítulo 7, versículo 5. Não vos priveis um do outro, senão por consentimento. Veja só, mútuo, ou seja, consentimento igual, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois
ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Ou seja, vamos lá, olha só. Não vos privais um do outro, senão por consentimento mútuo. Consentimento duplo, ou seja, junto. Veja só. E por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Até a falta do consentimento pode comprometer a sua consagração. Olha aí. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Entende? Então, tudo com ordem, com decência, com zelo e com sabedoria. Senão, a pessoa vive ali num ciclo de oração, mas a oração não sobe, porque há rejeição, há pecado de desobediência, né? Saul ali era rei, mas já era rejeitado. Ali não adiantava mais para Saul. Por quê? Desobediência. Tropeçou numa vírgula, comprometeu tudo. Então assim é a vida do cristão, amém? Vamos vigiar bastante, vamos colocar aqui o slide. Louvado seja Deus. Vou abrir aqui o slide para a gente estar orando, né? Juntamente. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Bom, vamos para a oração, né? A gente acabou passando um pouco do tempo hoje, né? Devido aí a correria, né? Peço perdão aos irmãos. E lembrando também, tá, irmãos, que os vídeos aqui não tem edição não, tá? Os vídeos aqui a gente faz direto, né? Então, a gente está se familiarizando ainda com as câmeras, né? Louvado seja Deus. Mas nós estamos aí encarando-a, né? Justamente para tentar passar aí aquilo que Deus ele tem confiado nas nossas vidas para outras pessoas, né? E ajudar aí de todas as formas possível, amém? Vamos para a oração, queridos? Vamos iniciar aí com a petição de arrependimento, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, ó Pai, nós queremos entrar na Tua santa presença com súplicas de arrependimento. Queremos pedir ao Senhor, Pai, perdão pelas nossas falhas, ações e transgressões, ó Pai. Deus amado, Deus querido, se houver alguma mácula, alguma sujeira, algo, Senhor, que não te agrada diante das nossas vidas, que seja por pensar, agir ou gesticular, que nesta noite, ó Pai, venha ser arrancada, venha ser tirada em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Queremos também, ó Pai, liberar o perdão a pessoas que têm nos ferido, que têm tentado de alguma forma, direta ou indireta, Pai, contra as nossas vidas. Nós liberamos o perdão em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Senhor também, Pai, para nos revestir de todas as armaduras de Efésios 6:10, Pai. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, o calçado na preparação do Evangelho, o cinto da verdade, a espada do Espírito, que todas as vestes espirituais, Pai, que todos os requisitos a qual nós temos direito no Senhor possam vir sobre as nossas vidas, nos privando, Pai, de todo ataque, impondo diante de nós uma resistência para justamente, ó Pai, combatermos um bom combate e alcançarmos o galardão que o Senhor já nos concedeu em nome de Jesus. Eu neutralizo agora, em nome de Jesus, todo o efeito de ataque do adversário na mente, que visa criar pontos de acesso por meio de sonhos, sejam destruídos agora em nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu neutralizo agora todo o efeito de ataques do adversário na minha mente, que visa criar pontos de acessos por meio de sonhos, sejam destruídos agora em nome de Jesus. Eu amarro agora, eu bloqueio todo o vento do adversário que lança, que emana contra a minha vida, em nome de Jesus. Eu amarro, eu bloqueio todo o vento do adversário que lança, que emana contra a minha vida, contra a minha direção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu desligo da minha mente, eu desligo da minha vida todo o embaraço, todas as flechas de ocultistas disparada contra a minha vida para destruir o altar da minha oração, que visa destruir o altar da minha santificação. Queima agora até as cinzas em nome de Jesus Cristo. Eu desligo da minha vida todo o embaraço na mente, flechas ocultas de ocultistas, de magia negra, tudo que foi disparado contra a minha vida para destruir o meu altar, a minha comunhão, a minha santificação, a minha oração, queima agora até as cinzas em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu destruo, eu fecho todas as brechas, todos os portais no mundo espiritual, abertas por mim em tempos de incredulidade, em nome de Jesus. Todo ponto de acesso maligno gerado por ações ou objetos sejam destruídos em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu destruo, eu fecho todas as brechas, todos os portais no mundo espiritual, abertas por mim por ações em tempos de incredulidade. Todo ponto de acesso maligno gerado por ações ou objetos sejam destruídos em nome de Jesus. Eu decreto libertação das minhas pernas e mãos de todo o cativeiro investido pelo vil tentador. Aonde eu pisar, aonde eu tocar, estou embaixo de uma promessa. Abençoado será pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Eu decreto a libertação das minhas pernas, das minhas mãos, de todo o cativeiro investido pelo adversário. Aonde eu pisar, aonde eu tocar, abençoado será, pois estou embaixo de uma promessa pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, traga o fogo da libertação para destruir todas as investidas contra a minha vida, que as investidas dos ímpios, do inimigo, do adversário contra minha vida sejam em vãos agora, sejam abortadas agora em nome de Jesus. Ó Deus, traga o fogo da libertação para destruir todas as investidas contra a minha vida, que as investidas dos ímpios, dos inimigos contra mim, sejam em vão, sejam abortadas agora em nome de Jesus Cristo. Que o fogo do Espírito Santo localize em todos os pactos estabelecidos contra a minha vida, sejam de sangue, foto, nome, receba fogo de Deus agora e sejam destruídos em nome de Jesus. Que o fogo do Espírito Santo de Deus localize em todos os pactos estabelecidos contra a minha vida, sejam de sangue, foto, nome, receba fogo agora, fogo de Deus, e sejam destruídos em nome de Jesus. O machado de Deus destrua agora
todas as raízes dos meus problemas. Tudo que foi emanado de fonte maligna, sejam cortado até as raízes agora, em nome de Jesus. As bênçãos de Deus retidas no mundo espiritual sejam liberadas sobre mim em nome de Jesus. O machado de Deus destrua agora as raízes dos meus problemas emanados de fontes malignas. Eu decreto em nome de Jesus. As bênçãos de Deus retidas no mundo espiritual que são e que foram liberadas sobre a minha vida, sejam liberadas agora. Venham até mim agora em nome de Jesus. Ó Deus, eu decreto a destruição de todas as agendas de feitiçaria levantada contra a minha vida e contra o meu destino. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, receba fogo agora e seja destruído em nome de Jesus. Ó Deus, eu decreto a destruição de todas as agendas de feitiçarias levantada contra a minha vida, contra o meu destino, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Recebam fogo agora em nome de Jesus. Ó Deus, arranque os olhos dos feiticeiros que tentam me vigiar, tornem eles em cinzas, sejam enfraquecidos o adversário da minha vida e que caiam a própria espada pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Ó Deus, arranque os olhos dos feiticeiros que tentam me vigiar, tornem eles em cinzas, sejam enfraquecidos o adversário da minha vida e que caiam a própria espada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti, contra mim, contra nós, não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém, queridos? Bom, tirem 10 minutos aí para louvar e adorar ao nosso Deus, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar na vigilância aí, que quanto mais a gente fica próximo, né, de encerrar esse propósito, né, mais aí nós temos que ter vigilância, né? Porque o inimigo, ele não quer que você cumpra, né, o propósito com êxito, né? Então vigiem bastante, fujam de briga, de confusão, de contenda, de tudo que não agrada ao nosso Deus. Amém, queridos? Bom, quero deixar a santa e gloriosa paz do Senhor a todos vós e aguardo vocês aí, né, para a honra e glória do Senhor. Amanhã não, hoje, né, às 15 horas para a entrega deste 6º dia. Amém? Deus abençoe a todos e tchau, tchau!